Maurício Andrade Vaz, professor da URGS e associado da KB. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o livro Macroeconomia Moderna, Lições de Keynes para a Economia em Desenvolvimento. Esse livro traz importantes elementos para o debate macroeconômico contemporâneo, dando ênfase à economia dos países emergentes. Ele foi lançado em 2019, organizado pelas professoras Carmen Feijó e Helena Araújo, também associadas da KB, e hoje falaremos mais especificamente sobre o capítulo Taxa Real de Câmbio e Mudança Estrutural no Modelo Caldoriano de Crescimento com Restrição de Balanço de Pagamentos, escrito pelo professor José Luiz Oreiro, da UNB, e Bernardo Matos Santana, economista do BNDES. Para detalhar, então, os principais aspectos do capítulo e dar um panorama geral do livro, nós iremos conversar com um dos autores, o professor Oreiro. Então, Oreiro, obrigado por aceitar o convite para fazer a nossa conversa. Obrigado, Maurício. O prazer é todo meu. Vamos lá. Então, iniciando por uma questão mais geral, como você vê a importância do livro, que traz diversos elementos sobre a macroeconomia moderna, dando ênfase às economias emergentes? Como ele pode auxiliar no debate econômico brasileiro? Então, Maurício, eu acho que o livro Macroeconomia Moderna, né, quer dizer, que na verdade é uma espécie de segundo volume do Macroeconomia Moderna, que foi editado 20 anos atrás, 1999, quer dizer, ele mostra os avanços mais recentes na teoria keynesiana e estruturalista, quer dizer, acho que teve esse viés nesse livro de 2019 que não tinha no primeiro, quer dizer, o livro de 1999 era um livro nitidamente pós-keynesiano, né? Então, quer dizer, os temas ali tratados eram basicamente incerteza, preferência por liquidez, sistemas monetários, etc., né? Agora, nesse outro livro, não. Quer dizer, nesse outro livro, quer dizer, tem ainda a perspectiva pós-keynesiana, mas ela está conjugada, mas também com uma tradição estruturalista que é muito cara ao pensamento econômico latino-americano. Então, assim, a primeira coisa que a gente pode dizer sobre o livro é que ele está mostrando, né, os avanços dessa, que a gente pode chamar de perspectiva keynesiana estruturalista, que eu prefiro chamar de macroeconomia estruturalista do desenvolvimento. A macroeconomia é a parte keynesiana, né, e o estruturalismo e desenvolvimento, enfim, vem tem a sua origem na CEPAL, né, também nas ideias do Furtado, etc., né? Então, eu acho que o livro está mostrando não só os avanços, mas como é possível fundir essas duas tradições e usá-las para explicar mais especificamente, né, o desenvolvimento dos países de renda média, como é o caso do Brasil, Argentina e outros. Realmente é bem interessante essa continuidade, né? Então, primeiro fez uma apresentação mais específica da teoria, né? E agora ele inclusive complementa bem o seu próprio livro, né? Sobre acho que você é o único organizador de macroeconomia estruturalista, né? O Macroeconomia do Desenvolvimento, de 2016. Isso, né? É um livro bem interessante também. Aham. Bom, falando um pouco mais na contribuição de vocês para o livro, o capítulo ele traz um modelo caldoriano de crescimento que consegue incorporar tanto a questão da restrição do balanço de pagamentos e também a questão da importância do nível da taxa real de câmbio para afetar o crescimento econômico no longo prazo. Quais as principais perguntas que vocês buscaram responder e quais as principais conclusões que vocês chegaram? Bom, assim, o primeiro ponto que a gente estava querendo responder é entender, né, o papel da estrutura produtiva no crescimento de longo prazo. Quer dizer, isso está um pouco implícito nos modelos de crescimento com restrição de balanço de pagamentos do Tyrrell, Macomb e outros, né, mas quando o Tyrrell desenvolveu o modelo dele em 79, né, de crescimento com balanço de pagamentos, né, basicamente o que ele fez, né, foi um modelo de 3 equações, né, você tinha uma equação de crescimento das exportações, uma equação de crescimento das importações e uma restrição de balanço de pagamentos. E aí, toda aquela estrutura caldoriana, né, a lei de Caldor-Verdun, por exemplo, né, que diz que o crescimento da produtividade depende da taxa de crescimento da produção industrial, que
a taxa de crescimento das exportações determina a taxa de crescimento do produto, isso meio que foi perdido nessa formalização simples do Tyrrell, que foi muito bem sucedida, diga-se de passagem, para explicar uma questão fundamental. Por que os países crescem a taxas diferentes? Ou seja, o que explica o desenvolvimento desigual entre os países? Então, assim, a pergunta fundamental é esta. Ou seja, eu quero saber por que os países, os diferentes países, apresentam diferentes taxas de crescimento de longo prazo. Tá? Porque tem países que são muito bem-sucedidos, né? Os países do Sudeste Asiático foram casos extremamente bem-sucedidos, né? de países em termos de crescimento. Já os países da América Latina, não. Quer dizer, Brasil até foi bem-sucedido até o início dos anos 80, mas depois perdeu o caminho de desenvolvimento. Tá? Então, a primeira pergunta que o modelo quer responder é o seguinte, o que determina o desenvolvimento desigual? Segundo, qual o papel da estrutura produtiva na desigualdade de crescimento entre os países? Né? Particularmente, um fenômeno que tem afetado a América Latina, que é a desindustrialização precoce. Então, a gente procurou incorporar no modelo, né, primeiro, a dinâmica da participação da indústria de transformação no PIB, né, que é uma coisa que estava ausente dos modelos, quer dizer, estava meio implícito e tal, mas até onde eu saiba, não existia um modelo que incorporasse isso explicitamente, né? A gente fez a dinâmica da participação da indústria de transformação no PIB, dependendo de variáveis preço e extra-preço, também isso é uma ideia interessante, né? Então, a competitividade preço representada pelo hiato tecnológico, a competitividade preço pela taxa real de câmbio. Tá? E aí, a gente teve a intuição de fazer com que o coeficiente de Kaldor-Verdun dependesse da participação da indústria de transformação no PIB, por uma razão muito simples. Quer dizer, o coeficiente de Kaldor-Verdun, ele, no fundo, te dá uma ideia das economias dinâmicas de escala que estão sendo geradas na economia. Só que as economias dinâmicas de escala, ou os retornos crescentes, são gerados na indústria de transformação. Então, quanto maior for a indústria de transformação relativamente ao PIB, maior deve ser as economias dinâmicas de escala, melhor dizendo, geradas no sistema. Então, essa foi a inovação do modelo. Quer dizer, a gente, na equação de Kaldor-Verdun, fez o coeficiente de Kaldor-Verdun depender da participação da indústria de transformação no PIB. A participação da indústria de transformação no PIB depende de elementos de competitividade extra-preço, que é o hiato tecnológico, e preço, que é a taxa real de câmbio, né? E aí a gente montou uma dinâmica do sistema. Né? E aí o resultado final, quando você analisa a dinâmica de longo prazo, né, é que, de fato, quer dizer, quando a gente analisa o resultado final, um ponto interessante é que a política monetária, no modelo com mudança estrutural, torna-se não neutra. Ou seja, quando o governo ele reduz a meta de inflação, né, então ele vai produzir uma apreciação da taxa real de câmbio, a apreciação é temporária, lógico que ela vai ficar algum tempo abaixo do chamado nível de equilíbrio industrial, só que essa apreciação temporária da taxa de câmbio, ela tem um efeito permanente sobre a taxa de crescimento. Por quê? Porque ela vai produzir uma contração da participação da indústria de transformação no PIB. Ao produzir uma contração da participação da indústria de transformação no PIB, vai produzir uma redução do coeficiente Kaldor-Verdun. Tá? Com isso, você vai ter uma menor taxa de crescimento da produtividade, né? E com isso, no longo prazo, também a economia vai cair menos. Desculpe, a economia vai crescer menos. Tá? Quer dizer, é um modelo que incorpora elementos tanto da demanda agregada como da oferta agregada, tá? Mas que tem esse resultado, que é um resultado keynesiano por excelência, tá? Que é o da não neutralidade da política monetária. Tá? Ou seja, a regra de política monetária importa. Então, se eu quiser ter uma taxa de inflação muito baixa, como parece ter sido o caso da maioria dos países latino-americanos nos últimos anos, isso pode estar associado à desindustrialização precoce, né, e a uma redução da taxa de crescimento. Bom, realmente é bem interessante essa relação, né? Normalmente
foca ou mais em modelo de política monetária, ou de câmbio, ou estrutural, tecnológico, permitindo um crescimento de longo prazo, e vocês conseguiram, então, incorporar tudo isso num modelo único, basicamente, né? E realmente Sim, é bem interessante isso. É um modelo único, quer dizer, ele é um modelo que tem uma restrição de balanço de pagamentos, né? Usual a la Tiro, quer dizer, a parte da demanda agregada é a restrição de balanço de pagamentos. Você tem uma equação de crescimento das exportações, uma equação de crescimento das importações, uma equação de equilíbrio do balanço de pagamentos, mas é uma economia com mobilidade de capitais, tá? Que é um fato utilizado dos países, né, da América Latina. Quer dizer, a mobilidade de capitais não é perfeita, mas ela existe. Então, isso significa que o fluxo de entrada de capitais no país vai depender do diferencial de juros entre o juro doméstico e internacional ajustado pelo prêmio de risco do país. Tá? Então, isso vai me dar também a taxa de variação do câmbio nominal. Tá? Bom, aí você vai ter uma regra de política monetária, em que a taxa de juros vai ser ajustada de acordo com uma regra de Taylor. Tá? Então, você tem lá uma meta de inflação, você tem, né, o juro sendo calibrado, quer dizer, o juro de equilíbrio, no caso, no modelo, ele vai ser a taxa de juros internacional mais o prêmio de risco do país. Tá? Então, quando o Banco Central precisa fazer uma contração monetária para colocar a inflação na meta, o que ele faz é aumentar a taxa de juros relativamente ao da paridade de juros internacional. Né? Isso produz uma apreciação do câmbio nominal, que obviamente tem impacto sobre a inflação, tá? Reduzindo a inflação para aquilo que o Banco Central quer. Só que tem um lado que não é captado dos modelos tradicionais, que é o efeito da valorização do câmbio com relação à estrutura produtiva. Quer dizer, nesse processo de ajuste que eu descrevi, né, que o Banco Central eleva a taxa de juros, no fundo, para atrair capitais externos, para valorizar o câmbio e, com isso, reduzir a inflação. Bom, o efeito estrutural disso é que nós vamos ter um câmbio abaixo do nível de equilíbrio industrial, tá? Então, a indústria de transformação vai perder competitividade e preço, tá? Com isso, ela vai encolher de tamanho. Né? Quando ela encolhe de tamanho, a capacidade da economia de gerar ganhos de produtividade é comprometida, porque eu vou diminuir o motor de geração de retornos crescentes de escala na economia. Tá? E é isso que leva, no longo prazo, a economia a crescer menos. Tá? Então, enfim, essa ideia que eu estou contando para você, eu já estou desenvolvendo de outras formas, em outros artigos, mas a gente acha que eu acho, né, os outros coautores, não só o Bernardo, tá, mas que a desindustrialização precoce de países como o Brasil está muito relacionada com o que a gente chama de financiarização periférica. Quer dizer, que, no fundo, é essa ideia de que você tem que atrair capitais externos para o país crescer. Quer dizer, o efeito é justamente o oposto. Tá? O efeito, quando você coloca a taxa de juros acima do nível dado pela paridade internacional, que é a taxa de juros mais prêmio de risco, isso te aprecia o câmbio, isso faz com que a indústria de transformação perca a competitividade, preço, e isso vai reduzir o dinamismo da economia, fazendo com que ela cresça menos no longo prazo. Pegando, então, um gancho nessas questões que você levantou agora, a gente teve um período relativamente bom de crescimento econômico entre 2004 e 2010, que depois ele não conseguiu se manter no período, digamos que iniciou o primeiro governo Dilma, né, que a gente teve crescimento econômico, mas taxas menores, aí teve a crise, 2015-16, e mais recente, a taxa real de câmbio, no caso o real, ele tem se depreciado constantemente, né? Aí eu queria um panorama seu, tanto nessa questão, como a gente conseguiu crescer naquele período com uma moeda relativamente apreciada, o que possibilitou e o que dificultou o crescimento econômico, se a taxa de câmbio, a política monetária teve um papel que limitou esse crescimento econômico, ele poderia ter sido maior ou menor, e por que, então, mais recentemente, a economia não consegue deslanchar, mesmo após a depreciação da moeda, a taxa de investimento em relação ao PIB, ela continua caindo, e a participação na indústria sobre a atividade econômica, ao invés de aumentar, ela também continua caindo.
Tá, então vamos lá. De 2004 a 2010, quer dizer, o Brasil realmente cresceu a quase 5% ao ano. Quer dizer, ele foi um crescimento, um período bastante robusto de crescimento. Agora, para a gente entender esse período de crescimento, temos que analisar as condições iniciais. Quer dizer, em 2002, né, houve uma desvalorização muito forte da taxa de câmbio, tá, por conta do temor dos mercados financeiros sobre o que seria um governo Lula, né, e a preços de hoje, né, a taxa de câmbio chegou, em meados de 2002, a algo em torno como R$ 7, R$ 8. Tá? Então, quer dizer, mesmo a taxa de câmbio hoje ainda estaria valorizada com respeito à de 2002. Tá? Então, esse é um dado importante. Tá? Bom, e ela vai permanecer, em termos reais, bastante desvalorizada até quase 2005. Então, quando a gente observa o que acontece a partir de 2003, quando começa o governo Lula, é que é um boom de exportações de manufaturados. Tá? Vai ocorrer, ao longo da década, também um boom de commodities. Mas, do ponto de vista cronológico, o que começa a puxar a economia brasileira em 2003, 2004, é um crescimento muito forte da exportação de manufaturados, tá? Que vai dar a alavanca da economia, porque em 2003, o governo Lula foi obrigado a fazer uma contração fiscal, quer dizer, ele aumentou a meta de superávit primário, né, de 3,75% ao ano para quase 4,5%. A gente deve estar lembrado disso, né, que houve uma contração fiscal. Inclusive, o pessoal chama que, os economistas mais conservadores, dizem que foi um exemplo clássico de contração fiscal expansionista. Eles dizem, olha, fez uma contração fiscal, mas aí aumentou a confiança e a economia deslanchou. Não é nada disso. O que aconteceu foi que, em 2002, você fez uma enorme desvalorização do câmbio, o câmbio estava super competitivo em 2003, e aí as empresas começaram a exportar, até porque o comércio internacional também estava crescendo bastante. Tá? Quer dizer, esse foi um período de 2003 até a crise financeira internacional em 2008, foi um período de expansão rápida do comércio internacional. Tá? Então, isso permitiu, né, a economia brasileira a começar, né, uma trajetória de crescimento. Já em 2004, o crescimento já foi bem razoável, foi em torno de 4%. Né? E a gente estava, então, com esse ritmo maior de crescimento. Agora, de 2005 para frente, o que a gente observa é uma extremamente rápida valorização da taxa de câmbio. Tá? Essa valorização rápida da taxa de câmbio, ela tem um efeito de curto prazo que é expansionista. Por quê? Porque a inflação caiu, quer dizer, se a gente olhar os índices inflacionários, 2004, 2005, 2006, você vai ver que a inflação está caindo. Em 2006, ela chegou a 3,1%, 3,2%. Tá? Inclusive, bem abaixo do centro da meta de inflação. Bom, quando você tem uma trajetória de inflação cadente, né, o salário real sobe. Tá? Então, aquele primeiro estímulo que tinha sido dado à economia via exportações é substituído por um estímulo de consumo. Tá? E o consumo está começando a crescer mais rapidamente, as empresas também se animaram a fazer projetos de investimento, de expansão de capacidade produtiva. Quando ocorre, por exemplo, os grandes investimentos de expansão da indústria automobilística no Brasil, que você aumenta a capacidade de produção para quase 5 milhões de unidades, né, no início desta década, né, em 2011, 2012, a capacidade de produção da indústria automobilística brasileira tinha aumentado para quase 5 milhões de unidades. Tá? Então, enfim, isso explica por que foi muito bem sucedido até 2008. Em 2008 teve a crise financeira internacional e o Brasil reagiu bem. Quer dizer, principalmente do lado fiscal, tá? Do lado fiscal e parafiscal. Você teve o BNDES atuando como substituindo, né, os bancos privados, porque numa situação de incerteza, o que acontece é um empossamento de liquidez por parte dos bancos privados, eles não querem emprestar, foram os bancos públicos, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, que mantiveram
né, o crédito abastecido na economia, e você teve o programa de aceleração do crescimento, você teve mais investimento público, algumas exonerações fiscais e tal, que fizeram com que a economia brasileira se recuperasse muito rapidamente da crise de 2008, e em 2010 a gente apresentou um ritmo praticamente chinês de crescimento, quer dizer, a economia cresceu quase 8%. Tá? Foi, assim, um crescimento muito bom. E, assim, tudo fazia crer, né, que a década seguinte seria uma década de crescimento acelerado, né, de que, olha, o Brasil mostrou em 2010, o último ano do governo Lula, que era capaz de crescer uma taxa chinesa, né, com a inflação aparentemente sob controle. Então, tudo apontava para a continuidade do crescimento, né? Mas esse crescimento não veio. Tá? Em 2011, ele já cai mais a 40% do nível observado em 2010, quer dizer, foi 3,5% mais ou menos. Em 2012 foi 1%, né? E em 2013 volta a crescer um pouquinho, dá um voozinho de galinha, 2 e alguma coisa, mas, bom, em 2014 aí já começa a recessão, né? Bom, o que aconteceu? Quer dizer, por que a economia brasileira desacelerou, né, no ano a partir de 2011? Eu acho que tem duas explicações que são complementares. Tem uma explicação que é a seguinte, olha, o governo Dilma, o primeiro ano do governo Dilma, ela fez uma contração fiscal, ela reduziu o ritmo o nível do investimento público. Então, ela produziu uma contração fiscal e a contração fiscal desacelerou a economia brasileira. Bom, é uma explicação com a qual eu concordo em parte. Quer dizer, eu acho que não foi só por causa disso, né? Quer dizer, quando a gente olha para o que estava acontecendo com a participação da indústria de transformação no PIB, desde 2005 que ela estava em queda, né, por conta do processo de valorização da taxa real de câmbio, né? Então, quando você olha para os dados de produção industrial, é muito engraçado, porque de 2003 a 2008 ela cresce, mais ou menos em linha com o crescimento das vendas do comércio, né? Aí, em 2008, você tem a queda, por causa da crise, né, financeira internacional, você tem uma recuperação em V da produção industrial, ela já no início de 2010 já recuperou o pico, né, do segundo trimestre de 2008, mas daí para frente a produção industrial vai ficar basicamente estagnada. Mas, apesar da produção industrial estar estagnada, quando você olhava os indicadores de vendas no comércio, as vendas no comércio continuavam crescendo. Então, veja bem, se era um problema de escassez de demanda agregada, por que as vendas no comércio estavam crescendo e a produção industrial não? Quer dizer, a ideia de que foi, né, teve o Franklin Serrano, da FRJ, escreveu um texto, acho que junto com o Ricardo Suma, falando sobre a desaceleração elementar da economia brasileira. Eu não vejo, os dados não me mostram isso. Quer dizer, não me mostram que tenha sido um problema de demanda agregada. E aí foi sempre a minha divergência com respeito à equipe econômica da Dilma, né? A equipe econômica achava que era um problema de demanda agregada. Eu dizia, isso não é um problema de demanda agregada, é um problema de transformação, de mudança estrutural negativa, né? Que é, portanto, entre aspas, do lado da oferta da economia, né? Mas, basicamente, era o resultado de muito tempo, muitos anos de câmbio sobrevalorizado, que estavam destruindo a indústria de transformação e, com isso, reduzindo a própria capacidade da economia de gerar ganho de produtividade. Bom, não é à toa que, se você olha o período de 2000 a 2010, né, e você decompõe o crescimento da renda per capita, né, você pode fazer a renda per capita, ela pode ser decomposta da seguinte forma, quer dizer, renda per capita é o produto sobre a população, né? Então, isso vai ser igual ao produto sobre o número de trabalhadores vezes o número de trabalhadores sobre a população, certo? Bom, a renda per capita aumentou entre 2000 e 2010. Só que quando você olha o que explica o crescimento da renda per capita, é basicamente a taxa de participação, ou seja, a população empregada sobre a população total. A produtividade ficou praticamente estagnada. Quer dizer, houve um aumento de demanda agregada, claro que houve, quer dizer, a demanda agregada aumentou entre 2000 e 2010, né? Isso se refletiu numa maior taxa de ocupação, né? Mas em que setores? Nos setores de produtividade mais baixa. Então, na verdade,
o que está acontecendo na economia brasileira entre 2000 e 2010 é que você está mudando a composição da produção, você está tirando trabalhadores dos setores com maior produtividade, que é a indústria de transformação, jogando eles no setor de serviços. Tá? E aí o que acontece? Se por um lado você está expandindo a demanda e absorvendo mais trabalhadores, por outro lado, eles estão indo trabalhar em setores menos produtivos, isso está afetando a produtividade total da economia, tá? Ou a produtividade do trabalho. Tá? Então, assim, era um problema, não era um problema de demanda agregada, era um problema de transformação estrutural perversa, tá? Que explica a nossa situação de 2011 a 2013. Eu chamava eu disse em alguns artigos que eu escrevi de conjuntura, que era uma situação de estagnação com pleno emprego. Eu me lembro, né? Assim, era... Porque, gente, você tinha pleno emprego, quando você olhava os dados de desemprego, estavam no nível mais baixo da série histórica, começou em 2002. Até mais baixo do que no crescimento maior, né? Pois é. E, no entanto, a economia não estava... Você via que ela estava rateando, ela não tinha um dinamismo de crescimento. Bom, aquilo, eu dizia, bom, isso aqui é claro, é elementar que isso aqui é um problema de perda de dinamismo. Quer dizer, não é um problema de falta de demanda. Né? Bom, e aí o que aconteceu em 2014 é que você tem um colapso do investimento privado, em 2014, no segundo, terceiro, quarto trimestres de 2014, com respeito ao mesmo período de 2013, basicamente por um problema de profit squeeze. Quer dizer, você tem um esmagamento de lucros, a taxa de retorno sobre o capital próprio das empresas não financeiras brasileiras despenca, ela sai de 12% em 2010, vai para 4,5% em 2014. 4,5% não copia nem a inflação. Então, você despenca o investimento, né? E aí a economia entra em recessão. Tá? Bom, agora, a nossa reação de política econômica foi a pior possível a recessão iniciada em 2014. Quer dizer, o triggering event, para usar a expressão do Minsky, né, foi o profit squeeze, que faz uma contração muito forte do investimento privado. Você teria uma recessão, talvez, com uma queda de PIB de 1,5%. Tá? Só que aí, o que a gente faz em 2015? Tudo que não se deve fazer durante uma recessão. Ou seja, você faz uma contração fiscal, o Joaquim Levy reduz o investimento público em 35% em termos reais, você faz uma contração monetária, joga a Selic em 14,25% e ainda dá um tarifaço, né? E você aumenta o preço dos combustíveis e da energia elétrica. Então você tem um choque fiscal, choque monetário e choque de oferta, ao mesmo tempo. Sem contar, aí ainda tem outro choque, que é um choque externo, que é o preço das commodities despenca. Bom, aí, meu filho, não teve jeito. Foi a tempestade perfeita, entendeu? A economia entrou em parafuso. Teve seca também. Não, teve seca, deu tudo errado. A gente fez um monte de besteira, né, e ainda deu tudo errado. Né? Aí caiu 3,8%. Né? Aí começou a história do impeachment da Dilma, e quando você tem instabilidade política, a economia não cresce mesmo. Entendeu? E aí mais 3,4% em 2016. De lá para cá, a economia tem crescido 1,2%, entre 2017 e 2019. Né? Bom, por duas razões. Quer dizer, primeiro, que o investimento foi para o sal. Né? O investimento público, por causa do teto de gastos, tchau. Né? Despencou muito. Né? Segundo, porque a política monetária levou muito tempo para entrar no campo expansionista. Tá? Na verdade, o Braulio Borges, por exemplo, ele estima que a taxa de juros só ficou abaixo da neutra a partir do primeiro trimestre de 2018. Então, a política monetária só entrou no campo expansionista no primeiro trimestre de 2018. Então, é chamado, o que o Braulio Borges chama de hipótese de overkill. Né? Você teve uma política monetária excessivamente dura, né? Durante muito tempo, que retardou a recuperação da economia. Né? Bom, agora, quanto à questão do câmbio, né, tem a polêmica, né? Mas o câmbio se desvalorizou e a indústria não reagiu. O câmbio se desvalorizou em termos nominais, tá? Mas quando eu fiz recentemente uma estimativa com o Luciano D'Agostini e o Paulo Gala sobre a taxa de câmbio de equilíbrio industrial da economia brasileira. A gente usou um novo método, tá?
E o que a gente mostra é que desde 2005 que a taxa de câmbio está abaixo da taxa de câmbio de equilíbrio industrial, por duas razões. Porque, primeiro, o câmbio se valorizou de 2005 até 2014, mas, segundo, a taxa de câmbio de equilíbrio industrial se desvalorizou, ela subiu. Basicamente por quê? Porque as empresas brasileiras perderam competitividade extra-preço durante esse período. E a gente está medindo a competitividade extra-preço pelo índice de complexidade econômica do Hidalgo e Hausmann. Tá? Então, como durante esse período as empresas não investiram em modernização do seu equipamento de capital, elas foram ficando mais atrasadas, foram ficando mais para trás da fronteira tecnológica. Com isso, para compensar, elas teriam que ter um câmbio muito mais desvalorizado. Tá? Então, a questão... Então, respondendo de forma objetiva a tua pergunta, quer dizer, apesar da desvalorização do câmbio nominal, tá? Ou seja, o câmbio, o preço do dólar em reais, né? A taxa real efetiva de câmbio continua abaixo do nível de equilíbrio industrial, pelo menos até 2017. Tá? De 2018, 2019 a gente não calculou, mas até 2017 o câmbio continuava muito sobrevalorizado. O problema é o efetivo, né? Porque até a taxa de câmbio real mesmo, ela até desvalorizou agora. O problema é efetivo, né? Porque se comparar também com os demais concorrentes nossos, né? Teve um processo de depreciação generalizado, né? Não, e os preços subiram durante esse período, quer dizer, é como eu te falei, se você pegar a taxa de câmbio de junho de 2002 e atualizar só pelo IPCA, atualiza só pelo IPCA, dá quase 8, 9 reais, entendeu? Sim, então, aí você vê o tamanho da sobrevalorização cambial que ainda tem na economia brasileira. Eu posso afirmar, então, que o patamar necessário para tornar o país competitivo, para ter essa mudança estrutural, hoje, ele deveria ser mais alto porque não fez esse ajuste antes. Então, a demora de fazer o ajuste da taxa de câmbio faz com que cada vez seja mais alto. O preço vai ficando cada vez mais alto. E pode chegar num momento que se torne proibitivo. Quer dizer, esse é o meu temor. Tá? Quer dizer, hoje eu estou convencido que um ajuste apenas para a taxa de câmbio não funciona. Você vai ter que fazer política de ciência e tecnologia muito pesada para recuperar competitividade extra-preço. Tá? Porque, obviamente, isso inclui o BNDES nessa história, né, para financiar a modernização do parque tecnológico, do parque industrial brasileiro. Né? Porque se for depender apenas de câmbio, imagina, se você tiver que botar a taxa de câmbio em 9 reais por dólar, isso implica numa redução do salário real gigantesca, que é politicamente não viável. Quer dizer, o pessoal não vai topar isso. Tá? Então, ainda mais se não houver uma crise de balanço de pagamento. Se houvesse uma crise de balanço de pagamento, sim. Tá? Como houve em 2002. Tá? Uma crise cambial. Agora, sem uma crise cambial, isso é impossível de ser feito. Bom, aproveitando esse contexto de que a gente está falando de inserção internacional e da importância da indústria, com a questão da pandemia, essa importância da indústria para os países ela foi ficando mais relevante, né? Inclusive por questões estratégicas e até de soberania nacional mesmo, né? Muitos países da Europa, os Estados Unidos, ficaram dependentes de produtos chineses, né? Então, essa questão da indústria, ela tomou um patamar que era importante. Tem muita gente da macroeconomia que defende, né? Mas outros falavam, não, tanto faz, eu tenho uma atividade econômica através do comércio, de serviços, né? Aí dá o exemplo da Europa, que tem muito serviço. Mas agora os próprios países desenvolvidos, eles estão retomando essa percepção da importância, né? E, ao mesmo tempo, a China não quer largar o osso, né? Eles estão investindo cada vez mais no cenário internacional, eles estão querendo ter autonomia nos semicondutores, contratando engenheiros de Taiwan, de outros países, né? Bom, então, nesse contexto em que a indústria cada vez é considerada mais importante, como você vê a inserção do Brasil nesse contexto? E em que sentido as políticas macroeconômicas, econômicas no sentido geral do governo, eles podem contribuir ou não para a nossa inserção? Então, Maurício, eu vejo o Brasil muito mal. O Brasil está muito mal nessa história. Tá?
assim, nós não temos, como eu falei, o Brasil perdeu competitividade extra-preço desde 2005, tá? Muita, tá? Não há nenhum tipo de política pensada para se enfrentar isso. Quer dizer, qual é a política de ciência e tecnologia do Brasil hoje? Não sei qual é. Não existe. Tá? Qual é a política industrial? Também não tem. A política industrial é não ter política industrial. O mercado resolve. Quer dizer, a privatização vai, né? A privatização, quer dizer, o que eu vejo é o seguinte, é o que eu chamo de projeto fazendão em marcha. Tá? Quer dizer, o que me parece ser o projeto dessa turma que está no poder, já há alguns anos, isso não é só o Bolsonaro, mas também era do governo Temer, né? É fazer privatizações, né? Para atrair capital externo, para financiar algum investimento em infraestrutura ligado à exploração de commodities, então é o investimento clássico. É você fazer uma ferrovia que vai pegar o minério na mina e vai levar até o porto e exportar. Pronto, acabou. Esse é o investimento. Tá? E acabou. Bom, e aí você complementa com a abertura plena da conta de capitais, né, para residentes poderem mandar livremente dinheiro para fora, né, sucateia a indústria mesmo, vamos viver com importação de capitais, quer dizer, o Samuel Pessoa, por exemplo, já mais de uma vez falou para mim, né, estando a gente no mesmo evento, de que o modelo que ele tem na cabeça é o modelo australiano, país que importa 4,5% do seu PIB, em termos de poupança, tá? De poupança externa. Então, é isso que eles têm na cabeça. Quer dizer, agora, a Austrália é um país de 20 e poucos milhões de habitantes, 30 milhões de habitantes, tá? Com um nível educacional muito alto e com terras muito férteis, tá? E com isso, eles têm um nível de renda per capita muito alto. Agora, somos um país de 210 milhões de habitantes, tá? Mais ou menos o mesmo território, tá? Então, achar que esse tipo de modelo vai funcionar para o Brasil, isso aí é balela, tá? Então, bom, se a gente continuar nessa toada, e se continuarmos na toada que está o governo Bolsonaro, nem isso a gente vai ter, porque queimando a floresta amazônica, como o governo tem feito, os investidores estrangeiros não vão vir. Tá? E vamos ter boicote, vamos ter boicote às nossas exportações. Agora, você imagina, se a gente não conseguir exportar nem mais soja e minério de ferro, porque o Brasil fica marcado na testa que é um país sujo, né? Ou seja, um país que não preserva o meio ambiente, vamos fazer o quê? A indústria já acabou, praticamente, não exporta mais nada. Tá? O que nos sobrou é minério de ferro e soja. Bom, se nem isso a gente vai conseguir manter, porque existe o risco, quer dizer, é por isso que esse governo é um governo tosco, quer dizer, para o projeto que ele aparentemente encarna, você tem um bando de pessoas toscas conduzindo ele. Né? Por isso que eu acho que em algum momento vai ter algum rompimento, alguma coisa, vou inventar alguma história para botar as pessoas, vamos dizer assim, mais refinadas, né, no comando da economia do país e do governo, porque esse tipo de projeto é de pilhagem mesmo. O que está agora é de pilhagem e não vai lugar nem com isso. Bom, não terminamos muito animados aqui na entrevista, né? Mas fazer o que? Essa é a realidade, né? Não tem muito como escapar, né? Mas acredito que foram tocados em diversos pontos bem relevantes para refletir sobre a questão da dinâmica econômica, tanto no Brasil como no mundo, aspectos teóricos, né? Espero que essa conversa tenha incentivado quem está vendo o vídeo a ler o livro, né? E especificamente o capítulo. Tem diversas coisas que, se vocês forem lá também, nesse capítulo, que ele ajuda a iluminar diversos pressupostos que são utilizados, que são muito ladeados, muitas vezes pela imprensa também, especializada em economia, e esse capítulo e o livro como um todo, eles ajudam a iluminar. Então, recomendo fortemente a leitura de todos, né? E que se continuam seguindo os vídeos da KB. Queria agradecer novamente o professor Oreiro ter disponibilizado esse tempo no meio dessa agenda, e agradeço, então, vocês ficaram até aqui, até um próximo vídeo.
Ok, Maurício, obrigado pela oportunidade da entrevista e a todos que estiverem nos vendo, enfim, que aproveitem o livro e, enfim, é isso.